Gente, boa noite. Oficialmente aí dando início, né? 19 horas, 3 minutos. Eu vou primeiro só fazer uma abertura geral aí, um panorama geral, umas boas-vindas para todos. Hoje, na sequência eu já entrego para a Sheila e a gente vai fazendo um bate-papo ali. A Sheila se apresenta e a gente vai para o bate-papo. Hoje temos a participação e essa é talvez a primeira de várias que a gente vai fazer nesse esquema de ter especialistas de áreas. Sheila, ela vai se apresentar, mas ela é enfermeira, ela vai poder nos ajudar bastante nessa visão que é o enfermeiro, a equipe de enfermagem, como eles contribuem diretamente mesmo com o faturamento. Previamente, ali no pré-faturamento, e aí nós vamos ficar no trocadilho, porque eu sou especialista SUS, tá aí o Washington também participando, que é especialista SUS, mas a gente brinca, né, Washington, um pouquinho de convênio, mas aí a Sheila é especialista em convênios, então ela vai poder falar da contribuição que a gente tem mesmo da equipe de enfermagem, que eu fico ali sempre apegado como um dos principais braços da equipe de faturamento, porque a equipe de enfermagem consegue entender o que o médico colocou dentro do prontuário, aquela leitura assistencial mesmo, a equipe consegue nos ajudar. O enfermeiro é que está, a equipe de enfermagem, né, o técnico, o enfermeiro, é que está direto ali com a parte de prescrição. E aí mesmo o SUS, a prescrição ela é fundamental a gente fazer uma análise sobre ela. Quando a gente fala de convênios, aí é extremamente necessário, porque todo o faturamento está em prol da medicação, né? Hoje eu não sei, eu já escutei muita gente falando que não se ganha mais dinheiro com o faturamento de convênios na parte MatMed como era antigamente, porque antes se ganhava muito mais. Hoje a auditoria, e aí está a Sheila aí como auditora, né, cerca muito ali os excessos e tal. Mas o propósito de hoje é bater um papo aí sobre a equipe de enfermagem. A live ela está sendo gravada. Eu até recebi uma mensagem logo agora de algumas lives que a gente teve dias passados. As lives assim que é terminada a gente já compartilha ela no dia seguinte e ela fica disponível por 7 dias. Então, quem se inscreveu consegue ainda assistir. Quem está participando tem a oportunidade de ver, rever ou mesmo compartilhar com um colega de trabalho. O chat fica aberto o tempo todo. À medida que vai acontecendo ali o nosso diálogo, vocês podem ficar à vontade de descrever no chat e eu vou direcionando ali com o Sheila, a gente vai mesclando entre uma fala e trabalhando em cima das dúvidas, dos comentários. Não fiquem somente como ouvintes, né? Coloquem mesmo à disposição tanto a dúvida como o comentário. Aqui na minha instituição não é assim. A equipe de enfermagem ela colabora dessa forma, mas não faz isso. Ou não, o faturamento tem, inclusive, dentro do faturamento, profissionais da enfermagem podem contribuir para a gente poder ter um bate-papo aí bem rico, bem complementar, né? Eu sou Flávio Coimbra, eu sou aqui sócio-diretor na Diretriz Soluções, que é proprietário da Escola Diretriz. A Escola Diretriz é onde a gente é focado nos treinamentos e a Diretriz tem a parte de assessoria e consultoria, hospitais e secretarias municipais de saúde. Sheila se apresenta e depois a gente já começa ali o bate-papo e a gente poder falar de enfermagem. Eu sou Sheila Almeida, como o Flávio falou aí. Eu sou enfermeira auditora há mais de 20 anos. Já passei pela auditoria de prestadores, né? No caso sempre da saúde suplementar. Já desenvolvi trabalho de auditoria interna, né? Que é a auditoria que a gente apelida a auditoria interna, que é a auditoria feita nos prestadores. Dentro do prestador, eu já tive no setor de recurso de glosa, já fui do setor comercial, onde eu participava de confecção de pacotes, na confecção e revisão dos contratos, né? Na verdade, nessa instituição, a gente teve um ganho, né, de colocar um técnico dentro desse setor, porque é uma das principais questões que a gente tem, né, em relação à nossa vida de auditoria e faturamento. Os contratos são os nossos calcanhares de Aquiles,
E então, nessa instituição, a gente teve esse ganho de ter uma pessoa técnica, né, auxiliando na execução e na revisão de alguns contratos. Ainda nesse tempo, né, no prestador, eu fui de um setor que fazia parte, vamos dizer assim, né, do setor de gestão. Então, eu fiz esse looping aí da auditoria, recursos de glosa, setor comercial e gestão, no mesmo prestador. Posterior a isso, eu, na verdade, concomitante, né? Eu trabalhei, eu já fui também, e sou até hoje, enfermeira auditora de operadora de saúde. Depois de eu entrar na área de operadoras, eu não retornei mais para prestadores. E tenho aí já esse tempo todo já na auditoria com a operadora, que já se vão mais de 20 anos. Na verdade, desde antes de formar, eu fazia auditoria. Mas era um outro modelo de auditoria, a gente fazia uma auditoria em loco, né? Mas sempre na saúde suplementar. Aí, também concomitante agora, já não sou mais do prestador, sou da operadora. Eu montei uma empresa em que a gente faz aula de auditoria prática, né? E hoje minha maior felicidade, porque é dando aula que eu realmente me sinto mais participante do meu propósito aqui. E lá nessa nova empreitada, né? Esse empreendedorismo aí que a gente vem desenvolvendo, eu faço exatamente isso. Eu ministro cursos, treinamentos práticos de auditoria de contas médico-hospitalares. Também passei um tempo em consultoria, então eu trago isso também um pouco para as aulas. Ainda profissionalmente, eu tenho administrado o Instagram @sheilaalmeida.enfa, onde a gente posta bastante coisa sobre auditoria, sobre aulas, né? Tudo que a gente pode trazer, e permaneço aí nesse sonho. O sonho é bem gigante e eu estou construindo ele aos poucos. Então, hoje, o que concentra a minha atividade profissional eu trabalho na operadora, né? Faço auditoria ainda na operadora, e as aulas, né? Ministro esses cursos, esses treinamentos práticos de auditoria. E está aí exatamente o diferencial da gente. Trazer a prática a cursos meramente teóricos. Então, a gente percebeu essa lacuna no mercado, né? E eu venho desenvolvendo aí estou nesse desafio de trazer a prática das auditorias de contas na junção com a teoria da auditoria, né? Porque não dá para fazer prática também sem o conhecimento teórico. Mas eu acredito que a gente possa dizer que a gente conhece uma coisa quando a gente pratica ela. Então, como crítica minha aos diversos cursos que eu fiz na minha área, a gente criou exatamente esse curso com práticas. Legal. Olha, para você ver, na sua fala eu fiz algumas anotações, Sheila, mas um item que me veio agora na cabeça, né? Às vezes eu me esbarro dentro dos hospitais, o pessoal, mas eu não sou formado em auditoria, eu não sou formado em alguma coisa relacionada, eu não tenho mestrado ou especialização em auditoria e estão querendo que eu faça parte do trabalho de auditoria. Uma coisa que eu sempre gosto de compartilhar é que fazer auditoria não quer dizer que você tem um título de auditor. É claro, para você poder assinar pela operadora, por exemplo, a Sheila deve ter o título de enfermeira como graduação e a especialização em auditoria. Isso para ela poder ser auditora pela operadora. Para ela poder assinar dentro do hospital como enfermeira auditora, ela tem que ter o título. Agora, auditar, tá aí uma coisa para quem é futurista, para quem é da recepção, o fato de estar auditando é ser preparado, como Sheila colocou assim, na prática, então ter teoria e prática, e estar capacitado
e ter condições com recursos para poder correr atrás do que está pendente, né? Uma coisa muito comum é a gente pegar do básico, falta da assinatura do paciente, ou, no caso do SUS, Cartão Nacional de Saúde, o paciente foi atendido sem o cartão. E aí, o que eu vou fazer? Para faturar uma IH, uma internação, é obrigatório. Precisa do faturamento sofrer com isso lá na frente? Não. A própria recepção pode ter o coordenador ou ter um auditor interno da recepção que faz a auditoria do processo dele, né? O setor de recepção tem um profissional, e aí pode Sim. ser, quando eu falo qualquer, não é menosprezando ou realmente valorizando alguém, não. Pode ser o profissional da noite, aquele que está lá, recepcionista da noite, com menor demanda. A gente sabe que ali 2 horas da manhã, mesmo sendo 24 horas, o atendimento cai, a demanda cai. Então, eu posso ter aquele profissional treinado, ele com checklist, aí a gente vai falar um pouquinho de checklist, né? Ele com checklist, o que eu tenho que ver? A relação dos pacientes que foram atendidos no dia e validar se eles estão com o Cartão Nacional de Saúde, se todas as fichas estão assinadas pelo médico, pelo paciente, se tem requisição de medicamento, aí já começa a entrar na parte de farmácia e enfermagem, mas eu posso capacitar um profissional, claro que ele tem que ter a dinâmica, e aí ele vai registrar as inconformidades, olha, de 100 atendimentos, 30 vieram com problemas. Quais os problemas? Esse problema, esse problema, esse problema. Então, a gente tem aí não obrigatoriedade do título de auditoria para poder executar o trabalho de auditoria. Mas hoje, claro, né, a ideia, a Sheila aqui, convidar a Sheila foi possibilitar que ela, com um olhar de enfermagem assistencial, como que, assim, e claro, né, hoje aqui nós estamos participando, acho que a maioria é prestador, hospital ou clínica. Aí talvez olhar para a Sheila como, a Sheila está do outro lado, é aquela que vem para poder cortar, por que não está deixando pagar, né? E aí você vai ver, por que não está deixando pagar? Porque faltou evidência. Olha, o médico prescreveu, mas a enfermagem não colocou lá, né? A enfermagem tem lá suas siglas, seus símbolos, né? A simbologia. Bolinha é porque não foi realizado. Aí tem não sei o que foi realizado parcialmente, coloca a hora, carimba e assina. Assim, eu sempre pergunto, né? Eu não sei se você já ouviu falar nisso, Sheila. Aqui eu não gosto de ir, não penso de forma alguma ir no supermercado e pagar por um produto que eu não estou levando ou que eu não consumi, né? Porque eu posso talvez pegar ali um refrigerante ou um chocolate e comer, e se o segurança não vir me incomodar, até comer dentro do supermercado. Mas ninguém sai do supermercado falando assim, eu estou pagando um pacote de arroz e não estou levando. É o olhar da operadora. Assim, por que ela vai pagar um medicamento, um material, um serviço que foi ou desnecessário ou não tem evidência de que ele foi realizado? E aí entra um papel exatamente da auditoria, né? Procurar evidências. Sim. Nessa pontuação que você falou sobre ser auditor e fazer auditoria, é perfeito, porque a gente encontra em muitas rotinas hospitalares os faturistas fazendo auditoria, né? Ele faz auditoria principalmente, que é da área que ele domina, vamos dizer assim, né? Ele faz auditoria quando ele pega um prontuário administrativo e ele checa se, no caso da saúde suplementar, se tem a prorrogação do período inteiro do paciente, se tem todas as folhas que são necessárias, né, de comprovação para a operadora, se tem todas as autorizações. Isso é uma auditoria também, né, realizada pelo pessoal do faturamento. Quando a gente vem para a parte técnica, a gente pode, né, eu costumo dizer que a gente pode dividir o faturamento, o prontuário do paciente, a auditoria em parte administrativa e parte técnica. Quando a gente vem para a parte técnica, que é essa que você citou, a questão do rodelar a medicação ou checar a medicação, a gente pode ter um ator, né, vamos chamar assim, um personagem dentro da assistência, né? Eu posso, como existem alguns prestadores aqui na cidade da gente, eu sou de Salvador, Bahia, né?
algumas enfermeiras líderes ou supervisoras, não sei como se chama em cada prestador, né? Elas são responsáveis por fazer um checklist de materiais e medicamentos que já estão lançados em conta, se eles estão devidamente checados em prontuário. E ela sai com essa busca ativa, né? Ela puxa a conta, o resumo de conta do paciente de gastos daquele dia, ela pega lá, vamos lá, hoje dia 6/7, então eu pego o gasto de ontem, do dia 5/7, porque em tese o dia 5/7 deveria estar perfeito com tem que bater direitinho com essa conta, né? Então, se eu tenho na conta do dia 5/7, no resumo de gastos do dia 5/7, eu tenho lá que o paciente fez uso de 3 dipironas e um soro e um Profenid. Se eu tenho isso na conta, eu tenho que ter isso checado em prontuário para que eu mantenha essas medicações em conta. E todo o material que dela derive, né? Tipo, para fazer um Profenid, você sabe que tem que utilizar um equipo. Então, precisa ter o Profenid, a seringa, a agulha, o equipo, tudo isso que demanda para a administração da medicação, né? Então, a enfermeira líder, que a gente chama assim em alguns prestadores aqui, ela é responsável por fazer esse cheque, né? Tá na conta e tá ok, tá checado tudo em prontuário, né? E ela, nem sempre ela é auditora, ela é enfermeira, mas ela não tem essa especialização em auditoria, ela não é formada em auditoria, não tem esse título, mas ela desenvolve uma ação de auditoria, sim. Né? Legal. O que é auditoria, né? Para a gente contemporizar isso. O que é auditoria? É você checar exatamente aquilo que você definiu como correto anteriormente, no caso da saúde suplementar com os contratos, né? A gente define o que é correto. Eu vou pagar a medicação baseada no Brasíndice, eu vou pagar o medicamento baseado na Simpro, eu vou pagar diárias e taxas baseada num aditivo que eu envio aqui para você no final do contrato. Tudo isso com uma margem de lucro de X, está lá escrito também. E eu utilizo também o pagamento de um OPME com a margem de comercialização com X%. Então, nesse âmbito de saúde complementar, a gente tem esse aparato, né, do contrato que nos mostra muito as regras que a gente tem que seguir e é dele que a gente deriva o que seria a auditoria, né? A gente busca no contrato o que é correto anteriormente, que é o que você descreveu anteriormente, e a gente consegue identificar os itens de auditoria exatamente nele. Então, tudo que está lá contratualmente definido desde o princípio, a gente verifica em auditoria. Então, auditar de uma forma didática e prática é mais ou menos isso. É mais ou menos não, é exatamente isso. É você checar o que você previamente definiu como correto. Então, eu venho enquanto auditor, enquanto pessoa responsável por essa auditoria, eu tenho a noção do que é correto anteriormente e eu checo se isso está realmente correto. Isso é auditar. Legal. Então, eu abri um Excel, não sei se todo mundo está conseguindo ver aí, mas eu achei legal assim, deixa eu abrir um Excel, eu gosto de, durante as lives, ir trabalhando com algumas anotações. Eu poderia colocar assim, auditoria no meio, que eu tenho um contrato, e aí no contrato tem Abner, né? Boa noite para quem chegou depois, Abner está aqui também participando, que é lá do Portal do Faturamento. E semana passada eu participei de uma live que ele falou de ortopedia, e não sei se foi exatamente ele, se foi o Luiz, que comentou assim, sem contrato não tem nada, né? Não tem faturamento. Então, o contrato tem ali, igual você comentou, a regra de materiais de medicamentos, tem a OPME, tem toda a descrição de valor dos honorários, de exames, e a auditoria vai ver se o que está no contrato está coerente com a execução. E a execução assistencial, então, se teve o medicamento, se tem coerente com toda a medicação que foi checada, se está o material, os materiais, né?
Uhum. E eu lembro que, acho que foi o Abner mesmo que comentou lá, por exemplo, da ortopedia. Então, se está requisitado 2 incidências do raio-x, se está faturado 2 incidências, e por aí vai. Então, a auditoria está ali no meio validando, né, se assistencialmente tudo que foi anotado, se está evidenciado com base no contrato. E aí, a pergunta da Viviane aqui no chat, ó, ela colocou assim, algum serviço, e aí eu estou entendendo, Viviane, que você está querendo saber se já tem algum hospital, né, que faz essa checagem em tempo real, online. Você tem algum exemplo disso aí, ou Sheila, assim, de alguma instituição? É isso mesmo, né, Viviane, que você está perguntando, assim, se a gente já tem alguma instituição que faz em tempo real, online, ali, essa checagem, porque eu costumo ver, né, eu coloco assim, o que é o pré-faturamento? É antes da conta chegar dentro do setor de faturamento. Então, é um pré. Só que eu Uhum. posso ter o pré de forma ativa ou proativa. Eu costumo dizer, ativa é aquela que eu vou olhando no quase que online. Eu costumo falar aqui que é o D-2. Então, eu olho o dia de hoje, né? Hoje nós estamos dia 7/7. Então, Sim. hoje eu vou olhar o prontuário do dia 5/7. Isso porque os atendimentos do dia 6/7, tudo que foi lançado dia 6/7, ainda pode estar tendo ajustes. A medicação foi estornada, o paciente, aquele se necessário, foi já entregue, ele foi devolvido. A gente tem ali, a gente dá a oportunidade para a equipe do setor assistencial mesmo fazer os seus ajustes antes de auditar, para evitar retrabalho. Então, eu tenho o pré como ativo, falando que a auditoria vai lá em loco, e essa auditoria não é necessariamente aquele profissional formado em auditoria, é aquele profissional capacitado a fazer a auditoria, para poder olhar, olha, conforme o contrato. E aí, lá no início, Sheila também comentou sobre o setor comercial que ela trabalhou, porque o contrato está definido pelo setor comercial, né? E eu tenho também o pré-faturamento, que é o que eu mais vejo acontecer na prática, é aquele setor que também acaba sendo chamado de pré-auditoria. Eu acho que não é o correto falar, mas é aquele que após a alta passa por esse setor, antes de ir para o faturamento. Eu costumo ver na prática esses dois. O que é ativo, aquele que vai atrás do prontuário, olhar ainda durante a internação do paciente, que é o ideal, olhar lá ainda quando o paciente está internado no leito, eu vou no posto de enfermagem, olho o prontuário para poder fazer as análises. E tem aquele que é depois da alta, antes de chegar no faturamento, tem alguém com conhecimento para poder fazer, né, antes do rascunho, antes de uma análise ali de faturista, fazer aquela análise mais validando mesmo se assistencialmente as coisas estão corretas. Você tem algum exemplo aí prático na saúde suplementar Sim. ou no SUS ou filantrópico que tem isso aí? Tem, tem. Esse hospital até aqui, ele agora tem uma outra bandeira, né? Ele agora é Redditor. A Redditor chegou com força aqui em Salvador e que seja bem-vinda, né? Trazendo saúde. Eu fui super mal educada. Eu vou voltar aqui atrás 2 casas e agradecer ao Abner que tá aqui com a gente na live, né? Na aula. Mas o A Abner entrou Cláudia da depois. FC, Fica tranquilo que você não foi mal educado, não. Ele entrou atrasado. A gente tem que puxar a orelha dele depois. a Claudinha da FC também, que está ali disfarçada de Ana Rita. Eu procurando, eu disse, nossa, Ana Rita é muito parecida com Cláudia, gente. Deixa eu ver aqui. E aí, tá eu vendo, né? Ela disfarçada de Ana Rita. E a Cláudia da FC, treinamentos e gestão, a gente também fazem treinamento aí, o Abner também. A gente tem aí uma rede de cooperação muito legal, que é encabeçada aí pelo Abner, que foi uma ideia dele, original dele, mas tem sido de muita evolução para a gente, eu acho, de muito, Sim. né, crescimento, eu penso.
Enfim, voltando à pergunta, né, que a pessoa fez aí sobre se a gente conhece, né, um hospital, um prestador que faça essa conferência online. Faz sim. Nesse prestador que eu estou citando, esse exemplo, eles trabalham com BIP de pulseira de paciente, né? O paciente ele entra com uma pulseirinha que tem um código de barras e quando é realizada a medicação ou quando essa medicação sai do setor, faz um bip na medicação e um bip no código de barra do paciente. Em tese, esse protocolo, esse andamento seria para quando você vai administrar a medicação, você faz o BIP e faz o BIP da medicação, e não só quando ela sai da farmácia, né? Tem vários controles, vamos dizer assim. Quando sai da farmácia e quando chega ao paciente mesmo, que é para garantir que essa medicação foi realmente administrada. O Flávio citou outras coisas e eu queria também lembrar aqui, a gente falou de um possível profissional que não seja auditor fazendo auditoria da conta. Se a gente tem um checklist montado, né, descrito, de tudo aquilo que a gente precisa verificar em uma conta, porque quando você está fazendo a conta, a gente chama de auditoria concorrente, que é essa auditoria realizada enquanto o paciente está internado. Essa auditoria também a gente apelida de auditoria in loco, porque você vai até onde o paciente está e você puxa uma relação de gastos, que ela ali ainda não pode ser chamada de conta, né? A conta ela é feita quando ela é finalizada e tirado um noves fora, né? Você tem uma relação de gastos ali que você puxa, né, no computador e você consegue visualizar os gastos do paciente. Quando você faz essa equiparação do que está em prontuário, do que está em gasto, né? Está sendo lançado em conta. Aqui a gente costuma dizer que o ideal é D-1. Aqui o negócio ainda está mais apertado. Aí tá feia a coisa. A gente costuma... E cada dia vai mais apertado. Eu acho que vamos começar a fazer com D-12 horas, né? No período da tarde, checando o período da manhã. Mudou o plantão. Acho que a gente vai chegar nesse... Mudou o plantão, eu olho o que o colega anterior fez. Porque, na verdade, o que a gente faz, o que a gente começou a perceber que a gente conseguia modificar, né? Quando eu era da auditoria interna, isso tem algum tempo, né? Tem mais de 10 anos, a gente desenvolveu isso, né? A gente criou uma equipe, colocou como se fossem... Pegou uma unidade núclea e fez, né? Juntou algumas unidades com características comuns. Desculpa. Mais ou menos assim, todas as unidades cirúrgicas juntamos. As unidades clínicas, porque aí você tinha uma característica comum para você seguir um fluxo, né? E a gente tinha até isso, né? O que é que a gente vai ver nessas contas lá em cima? A gente vai ver quantidade de medicação, a gente vai ver a adequação dos materiais. O que mais que a gente consegue ver? A diária está lançada corretamente, tem taxas de gastos de algum procedimento realizado no leito, ou o paciente foi fazer algum exame, está lá lançado o exame, né? Tudo isso a gente conferia. E isso podia ser feito, inclusive a gente, em um determinado tempo, em que a instituição acreditou que a auditores lá em loco estava sendo muito caro sustentar, a gente desenhou isso com auxiliares administrativos, né? Eles tinham uma formação em faturamento e eles ficavam nas unidades, responsáveis também, assim, um auxiliar de administrativo responsável por 2 unidades, mais ou menos, e eles faziam esses lançamentos lá que eram necessários, assim, que não conseguia se fazer com esse BIP de saída e entrada, né, de controle, vamos dizer assim, de almoxarifado. E eles faziam isso diante de um checklist, né, que eu acho que é super importante, porque você desenha aquilo que a pessoa tem que realizar, as ações, e ela vai checando lá, fiz isso, chequei isso, enfim. Nesse momento lá em cima, a gente conseguia ter essa conta do paciente quase que online, né, porque a gente fazia D-1, e a gente, por exemplo, do pessoal da noite, a gente fazia quase que online, né? Porque a noite tinha terminado de sair do plantão às 7, a gente chegava
Aí começava esse trabalho às 7h30, 8h, e a gente fazia do dia anterior. Então, as coisas do SN, a gente dava um tempo maior para recuperação, vamos dizer assim, né? Para a gente fazer essas conferências, mas ainda assim eu considerava como bem online, né? Porque D-1, a gente está no dia 6 e está checando as coisas do dia 5, eu acho a recuperação era excelente. A gente tinha uma equipe que lembrava das coisas que tinham feito, que não tinham feito, né? Que tinham dado conta ou não. Checou as medicações. Não, eu peguei na farmácia, mas esqueci de devolver e tal. Então vai lá, você vai ter que voltar aqui para devolver. Então a gente conseguiu fazer um trabalho legal, porque a gente conseguiu diminuir muito a quantidade de erros, né? Erros nas contas, tá, gente? Não é erro humano somente, não. Erro nas contas, porque tinha algumas coisas que a gente pegava realmente para fazer uso, né? Enquanto enfermeiro assistencial, a gente pede uma quantidade, faz uma previsão de gastos, mas a gente não pode garantir os gastos, né? A gente está lidando com vida humana. Então, a gente acreditava, vamos dizer, pedia 10 pacotes de gás, chegava lá o curativo, dava para fazer com 3, e a gente fazia com 3 e precisava devolver esses 7. Mas aí, quando você está nessa coisa da correria do plantão e tal, às vezes sai do plantão e não devolve os 7 pacotes de gás. Então, quando a gente via isso em conta, a gente fazia contato com a pessoa, né, que tinha terminado de realizar o procedimento, no caso do exemplo curativo. E ela dizia, não, realmente eu saí do setor e esqueci de devolver isso aí, eu não gastei essas 10 mesmo, não. Eu gastei só 3 mesmo e tal. Então, a gente conseguiu desenvolver um trabalho bem legal. Foi bem importante essa coisa do online. E quando vocês faziam isso lá, o setor de faturamento continuava centralizado, ou seja, tinha um setor e a equipe de auditoria de faturistas saía para os setores, ou não? Vocês descentralizaram, assim, colocaram... a minha pergunta é porque, né, o hospital que eu acompanhei aqui, eles fazendo D-2, eles faziam D-1 e fizeram por quase um ano D-1 e perceberam que poderiam capacitar exatamente os profissionais da assistência a fazer o pré-faturamento, melhor, a pré-auditoria. Então, a enfermeira Joana fez o lançamento, aí deu o horário, mudou o plantão, a outra enfermeira já fazia uma pré-auditoria no D-1, mas a equipe de auditoria do faturamento fazia no D-2 para poder dar um tempinho desse cenário, que é o esparadrapo, o curativo não gastou aquilo tudo, então já tem que devolver. Isso já dá um tempo para essa maturação do setor. Nesse hospital, que é o São João de Deus, em Divinópolis, eles fizeram o quê? Eles descentralizaram. Eles tinham lá no posto de enfermagem, eles colocaram do lado do posto um setor onde era horário administrativo, aí o profissional do faturamento ia para esse setor, vai para esse setor, na verdade, ele vai para esse setor, e ele tem profissional que faz SUS, e tem setor, faz convênios, e tem setor que faz SUS. E segue a mesma regrinha no SUS. Assim, eu tenho que checar a medicação no SUS, material coerente. Não, eu não tenho essa necessidade, porque o SUS não paga o item faturado, ele paga o tratamento, né? Então, a pneumonia está num todo. Dentro da pneumonia, o período que o paciente ficou, ele usou soro, se ele teve curativo, eu não pago pelo material. Mas aí vem o detalhe. Ó. No SUS, se eu estou olhando que o paciente eu vi lá que a enfermagem fez um curativo, opa, vamos lá, na SIGTAP tem um código curativo. Então, tem que ver se o curativo foi um curativo extenso ou um curativo simples. Foi extenso? Cadê as evidências para eu poder faturar? Ele não paga medicação, não paga o material, mas teve catéter. Olha, então eu achei o catéter, eu vou lá então cobrar o catéter. É monolume ou duplo lume? É monolume. Aí do mesmo jeito que no convênio, né? Eu tenho que ter a etiqueta lá do material dentro do prontuário. Então, o pessoal faz essa auditoria in loco, essa auditoria concorrente, eu gostei do nome, eu quase não uso esse nome, eu já escutei algumas vezes, mas eu vou tentar gravar isso, porque eu acho bem legal, porque ela simboliza que está sendo durante, né, a execução, ela está concorrente ali avaliando os fatos. Essa auditoria ajuda muito, porque
ela lembrou, nesse cenário que você deu, ela lembrou, olha, realmente não usei, tem que devolver. Pensa para o seu hospital, se ele deixa para olhar só depois que o paciente tem alta, aí passados 5 dias, essa conta chegou no faturamento, essa enfermeira não vai lembrar que o paciente era aquele paciente que o curativo usou 3 gases e não 10. Então, fazer de forma concorrente. E aí vem, Viviane, dentro da sua pergunta, eu não sei se ficou legal a resposta, eu gostaria de fazer 2 considerações. Sheila colocou exatamente, acho que o que você perguntou, que foi ali, a checagem eletrônica, que é usando a pulseira. É muito legal. Aqui em Belo Horizonte, tem o Hospital Vera Cruz, que eu, acompanhando um paciente, eu vi isso na prática acontecer. Saiu da farmácia, um saquinho lá com etiqueta. Aí a farmácia, bipou, saiu. Quando chegou na beira de leito, com um coletor, né, bipou na pulseira, bipou no coletor. E aí depois levou, eu até acompanhei, fui lá, o coletor foi até a base, descarregou dentro dentro do lançamento tudo aquilo que foi consumido. Quando teve alta, que foi uma internação só de 12 horas, foi o hospital dia, depois que teve a alta, o saquinho todo, ela lacrou lá em frente ao paciente e devolveu para a farmácia satélite, que é a farmácia do bloco, a farmácia do andar lá cirúrgico, melhor dizendo. E aí eu não sei exatamente, mas eu acredito que ela bipou devolvendo todos os itens para estornar da conta. Isso aí realmente acho que é o que a Viviane perguntou, se já tem hospital fazendo a checagem eletrônica. Independente da checagem eletrônica, eu posso, falando do SUS, por exemplo, que eu não faturo item a item, com a auditoria concorrente, eu consigo fazer o lançamento, sabe? O registro. Lá no São João de Deus é bem nesse exemplo, assim. A enfermeira identificou que tem um serviço. Ela vai lá, um serviço SUS. Teve aqui um material, teve um catéter, teve um curativo, teve inalação, teve coisas que talvez não está vinculado no prontuário eletrônico. E se eu tenho um prontuário eletrônico, eu posso também uma ação lançada ou pelo médico ou pelo enfermeiro ter vinculado o procedimento. Se eu não tenho isso vinculado, eu li no prontuário, vou lá e registro o procedimento. Quando o faturamento efetivamente pega a conta já está gordinha, né? O faturamento vai de novo avaliar se os itens estão todos lançados corretamente, evidenciados para poder fazer o trabalho de fechamento, né? Viviane, deu para poder... Acho que ficou bem legal o exemplo que a Sheila falou. Deixa eu pegar aqui, ó. Viviane colocou assim, já que falaste do curativo, sobre o curativo grau 2. A auditoria avalia quais características mesmas? Eu acho que é legal perguntar isso para você, Sheila, como enfermeira, vai poder falar melhor do que eu, porque eu sou profissional que não tem nada, né, nenhum vínculo assistencial. E, Viviane, acho que você está perguntando especificamente SUS, né? Eu vou até colocar aqui, antes da Sheila compartilhar, vou colocar a SIGTAP aqui na tela, só para poder mostrar, né? O SUS, na saúde suplementar, nós temos a CBHPM, a TUS, como rol de procedimentos. No SUS é a SIGTAP. E ela é totalmente transparente, disponível aí para consulta. Então, você vem aqui em curativo, eu encontro o curativo grau 2. E aqui, Viviane, na descrição, ele coloca da seguinte forma: tratamento de lesão aberta em que há grande área de tecido afetado nos aspectos de extensão, profundidade, e aí ele caracteriza ali como grau 2, né? Com a finalidade de promover característica, evitar contaminação. O que na prática eu vejo algumas secretarias que, da mesma forma que no convênio, eu tenho contrato com o convênio, no SUS eu tenho aqui a SIGTAP, que é onde que tem parte das regras, e o SENES. Quem está aqui acompanhando o SUS é o seu gestor. Então, o seu gestor é a Secretaria Municipal de Saúde. A sua Secretaria Municipal de Saúde pode falar assim, para evidenciar que é curativo grau 2, eu preciso que esteja anotado o tamanho da ferida, a profundidade, o material que foi utilizado e a pomada, por exemplo. Aí eu tenho
como protocolo, que nesse formato é um curativo grau 2, por exemplo. Chama atenção, os parentes que vieram aqui Vai agora. lá, Sheila, compartilha aí um pouco mais sobre o grau 2. Na verdade, essa descrição, ela é do SUS, né? Ela é bem característica. Para a gente vai ter cada contrato, cada prestador, você vai ter essa nomenclatura. É muito. Só um minutinho, deixa eu só fechar os outros. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém com o áudio aberto. Para a nossa área, né, saúde suplementar, cada contrato vai dar a característica de que ele vai pagar sobre curativos. Geralmente, o paciente internado, ele não tem essa característica de cobrança como curativo e algum tipo de grau, seja ele 1, 2, 3, ou grande, pequeno e médio, não existe. O que tem é o paciente em ambulatório, e ele, em ambulatório, a gente tem essas características sim, pode ser 1, 2 ou 3, ou pequeno, médio e grande, ou curativo, como a pessoa citou aqui agora, ou curativo de queimados, ou curativos especiais, e aí a gente vai dar a nomenclatura e a gente vai definir o que é cada um desses que a gente trouxe a nomenclatura. Isso tudo tem que estar descrito em contrato, tá? Então, você vai observar de acordo com o que está descrito em contrato. Uma outra consideração que eu queria fazer, que você, lá no princípio, você me perguntou, se o faturista que fica em unidade, ele volta para fazer o fechamento da conta. O que a gente desenhou para esse prestador, existem vários modelos, né? A gente desmembrou a equipe. A gente pegou de 10 faturistas, estou citando aqui números aleatórios, tá, gente? A gente pegou de 10 faturistas, colocou 5 nos andares, fazendo esse acompanhamento em loco, e colocou mais 5 fazendo fechamento e envio de conta. Porque a gente compreende que são momentos muito diferentes e são momentos que precisam de atenções diferentes e de muita propriedade, né? Quem sabe fazer o envio de conta, que sabe qual é a data daquele convênio, como é o envio daquele convênio, que é pela Horizon, que é pela não sei o quê, que entra não sei o quê, que tem que voltar XML. Não quero entrar na área de vocês, porque eu não compreendo muito, tá? É muita coisa para lembrar, mas o que a gente compreendeu naquele momento é que a gente conseguia desenhar um pouco melhor assim. Então, a gente pegou uma parte da equipe, colocou lá em cima nos andares, fazendo esse acompanhamento em loco, fazendo o lançamento de taxas, fazendo esses acertos em conta que eram sinalizados naquela relação de gastos que eu falei, né, que a gente chama de conta mais erroneamente, a gente pega os gastos de um único dia. Então, o faturista fazia esses acertos dessas contas e o pessoal que ficava lá embaixo, concentrado exatamente no setor de faturamento, que a gente chamava assim, era quem fazia toda a conferência do prontuário administrativo, que é aquele que consta todas as autorizações, a guia inicial, autorização de material, de medicamento, qualquer que seja a regra daquele convênio, prorrogações, né? Todos esses dados. E aí, quando esse faturista lá de baixo pegava, né, o que fica no setor de faturamento propriamente dito, quando ele pegava essa conta, ele já tinha a premissa de que essa conta tinha sido visualizada, essas coisas todas lá em cima, né? De adequação de quantidade, essas coisas todas lá em cima. Então, aqui embaixo, quando a gente pegava, por exemplo, na pré-auditoria que você citou aí, no pré-faturamento, o que é que a gente fazia? Qual a rotina? Na pré-auditoria, entregar essa conta para o auditor externo, ele vai fazer a auditoria dele, vai fazer as pontuações que ele acreditar que seja coerente, e a gente vai fazer esse consenso, né? Aquilo que ele sinalizou realmente é o que está correto com o que existe em prontuário, com o que existe em contrato e todas as ferramentas que a auditoria nos propõe. Ou não está correto, isso aqui você deveria pagar por conta disso e disso. E usar a argumentação, né? É meio um jogo mesmo de advogados. Um acusa, o outro defende, é mais ou menos isso. Que a gente faz, inclusive, nessa pré-auditoria, né? Porque cada local tem um nome, né? É por isso que sempre que a gente vai fazer alguma explanação dessas aulas que a gente tem feito ultimamente,
eu geralmente faço contato, eu digo, vamos aqui, o que é pré-faturamento para você? Porque pré-faturamento para mim é isso, isso e isso. Então, como a gente traz muitos apelidos nessa nossa área, a gente desenvolvia isso na pré-auditoria, sendo que a gente tinha também uma equipe lá em cima, como auditores em loco, né? Ou que fazem auditoria concorrente. A gente tinha na pré-auditoria essa situação do consenso com o auditor externo, e aí a gente colocava para o setor de pré-faturamento, que na verdade também fazia já o faturamento, porque a gente entendia que esse momento de correção de contas, lançamentos, a gente já tinha feito lá em cima, em loco. Mas a gente tem diversos modelos aqui, viu? Cada um, na verdade, é a frase de Juscelino Kubitschek, né? Sem apegos ao erro, né? A gente não tem compromisso com o erro. E aí a gente foi testando diversos modelos e neste prestador, ele acreditou que esse modelo era o mais viável. E deu certo por um bom período de tempo. Não sei agora porque não estou mais lá, né? Agora já caminho outros caminhos. Mas nesse momento a gente fez isso. A gente dividiu a equipe e trouxe frutos muito bons. E aí eu posso talvez deixar anotado aqui, porque tem a glosa técnica, a glosa administrativa. Mas eu preferia não falar da glosa, falar assim, uma análise, uma auditoria. Ela pode ter a vertente técnica, que daí vai estar olhando assistência mesmo. Assim, você tem tal medicamento, cadê o material? Você tem a prescrição de um medicamento, você tem a prescrição, o médico evoluiu, colocou lá que o paciente tinha uma ferida, cadê a enfermagem falando que executou o curativo? Isso é a questão assistencial. E a administrativa entraria ali nas regras contratuais, tipo, faltou assinatura, que é o básico, ou fiz, né? E aí a importância do auditor, do pré-faturamento, do faturamento, estar conectado com o setor comercial. Que no meu contrato, se é convênio, paga TUS, paga CBHPM, quinta edição, e o valor lá seria R$80 o procedimento, o exame, sei lá, e na conta deu 89. Não adianta eu mandar. Vai gerar uma glosa administrativa. Então, a auditoria também tem essa avaliação de conhecer o contrato, ajudar, inclusive, o setor de comercial e o faturamento a parametrizar no sistema para regra contratual não gerar glosa. Né? No SUS também acontece esse tipo de coisa. Né? O curativo, vou dar o exemplo do próprio curativo, o Washington colocou ali, lá em Uberlândia, sobre o curativo de queimados. Né? Então, tem um mapa de queimados. Belo Horizonte tem uma rigidez nessa avaliação aí do curativos. Tem um hospital, a Santa Casa de Belo Horizonte. Aqui, eles têm por regra não cobrar o curativo grau 2. Foi uma negociação do município. Olha, não tem. Por quê? Porque senão o auditor teria que ficar olhando todo o curativo se entrava na regra. Como a característica dos pacientes da Santa Casa não são pacientes que têm um volume grande de curativo, ia ser desprendimento de muito tempo. Sei lá, o hospital 100% SUS com quase 4.000 internações mês. Olhar 4.000 EH seria muita coisa, né? Se a gente pegar o outro hospital, que é o Eduardo Menezes, a característica do hospital já é doença de pele. Então, todo curativo lá, eles pagam. Regra contratual. E aí, claro, né, se um faturista sai de um hospital e vai para o outro, se o auditor sai de um hospital e vai para o outro, ele precisa conhecer a regra mesmo SUS. Olha, como é que é a regra aqui? Pertinho lá de Uberlândia, Araxá. Araxá eu achei muito legal. Eles têm uma folha, por exemplo, exclusiva para prescrição, para a evolução do curativo. SUS. E convênio. Então, SUS e convênio curativo não vai na evolução normal da enfermagem. A enfermagem tem um formulário específico para facilitar tanto a auditoria como o pré-faturamento, como o faturamento, como a auditoria do próprio SUS ou da operadora, está aqui, ó, curativo tudo numa folha separada. Sheila, eu coloquei aqui, ó, o material que você compartilhou. Você quer falar um pouquinho, que são agora 19 horas e 52 minutos. Gente, acho que para mim está bem bacana, né, o nosso diálogo. Eu já aprendi um monte aqui nesse cenário de auditoria, Sheila. Lá no chat, quem mais quiser fazer pergunta, igual a Viviane colocou, fazer algum comentário, mas para não estender muito,
Você quer falar geral, Sheila, dos tópicos que você separou como interessantes de compartilhar? E depois eu passo mais alguns itens, inclusive eu estou com um checklist aqui que não foi construído pela Diretriz Soluções. Eu tive acesso ao checklist que eu vou compartilhar aqui através de um hospital que eu estou fazendo o processo de assessoria. Lá a auditora tem esse modelo e ela compartilhou comigo, achei show demais. Eu estou só fazendo algumas adequações para poder efetivamente começar a implementar aí com quem faz os nossos cursos, a gente já disponibilizar isso como conteúdo dentro dos cursos. Aí dando aqui uma pincelada, revisando alguns itens, mas depois eu vou compartilhar aqui um modelo de checklist SUS, mas claro, né, a metodologia do checklist é a mesma, né? Tem um padrão para a gente poder agilizar o processo de faturamento. Vai lá, Sheila, o que você me fala aí sobre os itens que você deixou anotado? Quando a gente começou a discutir sobre essa live, né, a gente sempre para refletir, assim, porque no dia a dia, para quem já está há muito tempo no setor, nem sempre a gente consegue fazer uma crítica, né, daquilo que a gente executa. Poxa, é igual quando as pessoas pedem para a gente, né, você já agradeceu hoje pelo que você tem, né? E se a gente for pensar, a gente tem que agradecer até por respirar, né? Mas de respirar todos os dias, virar automático, a gente esquece de agradecer. Então, acontece exatamente com o nosso trabalho, né? Para mim, já é uma condição sine qua non enfermagem existir, o prontuário está bem preenchido. Porém, isso é uma das principais contribuições que a equipe de enfermagem pode nos dar, né, para a área de auditoria e de faturamento. A gente discutia inicialmente qual é a importância, né, dessa equipe de enfermagem nessas duas áreas, no pré-faturamento, na pré-auditoria, ou faturamento e auditoria. É de suma importância, né? A enfermagem, ela é a que mais colabora com esse nosso setor, né? Esse nosso setor ambíguo. Ambíguo não, porque seria contrapostos, né? Mas esse setor irmão, faturamento e auditoria. Então, essa equipe é a que passa o dia inteiro com o paciente, né? Por que ela contribui mais? Eu sou fã da enfermagem, não precisa de ninguém, as pessoas que me conhecem já sabem que eu falo muito bem, rasgo uma seda incrível, mas é a equipe que mais fica com o paciente, né? O médico chega, ele faz a prescrição dele e faz o que propõe o tratamento que ele acredita que adequa à patologia do paciente. O farmacêutico também contribui da sua forma, lá adequando a coisa dos medicamentos. A nutricionista verifica a alimentação. A fisioterapia vem, trabalha as questões da fisioterapia. E a enfermagem que passa o dia inteiro, né? Na verdade, até talvez agregando todo esse pessoal, né? Agregando as contribuições de todo esse pessoal, né? Então, é a equipe que mais trabalha as nossas ferramentas, né? Porque eu costumo dizer que o prontuário é uma ferramenta da auditoria do faturamento. Então, é a equipe que, se fizer um preenchimento adequado do prontuário, com todas as informações necessárias, o principal que eu acho que a gente tem que tocar quando essa equipe, como é que ela pode colaborar mais, né? Quando ela vai preencher o prontuário, ela lê e verificar. Isso aqui que eu escrevi, eu anotei agora, evoluí agora, é compreensível para uma equipe administrativa ler e verificar o que é que tem que ser feito de cobrança, né? Eu acho que essa é a principal contribuição. No orientar os demais funcionários, né? No caso do enfermeiro, que é responsável por uma equipe inteira, né? De técnicos. Orientar esses técnicos. Tá, você não fez a medicação da agora, então você vai fazer o seguinte, a medicação não veio da farmácia, ou foi buscar, ainda não tinha disponível, ou o paciente está no banho, o paciente está se alimentando, não fez a medicação agora, você vai rodelar esse horário de 10 horas, né? E se você fez às 10h30, você vai checar do lado, 10h30, e aí checa e assina e tal.
A outra contribuição que eu acho que é importantíssima, e que aí entra um pouco da gente também, né? No caso do enfermeiro auditor e talvez em algumas rotinas de alguns hospitais que o fatorista fica mais próximo a essa equipe, né? Levar esse feedback para a enfermagem. Eu acho isso de suma importância. Quando você verifica o seu erro e você compreende o que você errou ou o que você está fazendo ainda de correto, e você compreende que aquilo está correto, você faz de uma melhor forma. Eu posso citar o exemplo de, por exemplo, a gente estava falando de curativo, né? E lá nesse momento, nessa época que eu fiz auditoria interna, a gente traçava com a educação continuada treinamentos para a equipe de enfermagem, né? E a gente levava esse feedback. Olha, esse prontuário aqui foi excelentemente preenchido, mas nesse momento aqui da descrição do curativo, vocês colocaram que fizeram um curativo, talvez a pessoa, né, utilizasse de acordo com o protocolo do hospital. Fez um curativo grande e a ferida, você relata que tem 5 por 5 centímetros, né, de tamanho, a largura e o comprimento da ferida. Então, 5 por 5, você realizou um curativo grande. O que é que aconteceu aqui nessa ferida, né? Porque há de ter acontecido algo de especial para utilizar um kit, vamos dizer assim, de curativo grande numa ferida de 5 por 5, né? Mas pode ocorrer coisas, por exemplo, terminou de realizar o curativo e o paciente apresentou dejeções, você tem que refazer o curativo. Ou está fazendo o curativo, teve um enorme sangramento, você tem que utilizar mais material, né? Então, com saúde, com vidas, a gente não tem como enquadrar, né? Não, só pode utilizar o curativo pequeno. Na ferida de 5 por 5 é só o pequeno. O comum é o do 5 por 5 seria um curativo pequeno. Mas a gente pode incorrer em diversas situações. Então, a gente começou a levar esse feedback para a equipe de enfermagem. A gente fazia esse treinamento, a gente pegava exemplos de conta. Inclusive, eu faço isso hoje em dia em treinamentos em company. A gente pega o exemplo do próprio hospital e a gente trabalha os exemplos do próprio hospital. É um crescimento maravilhoso da equipe. Inclusive, a gente teve retornos assim maravilhosos da equipe que a gente fez treinamento em company. Foi uma equipe de home care, então cai muito nessa situação de curativos, né? E aí a gente levou as evoluções deles mesmos, tirou nome, tirou data, tirou tudo para não fazer nenhum tipo de referência a uma pessoa, mas ao caso descrito. E aí no treinamento a gente levou as evoluções e a gente levou as contas e a gente mostrou que aquela evolução tinha feito perder, vamos dizer assim, R$ 500 em material de curativo. Se aquela descrição tivesse com você, você conseguiria pagar esse curativo que está aqui em conta. Então, a gente trouxe casos problema, né? E a gente foi trabalhando, foi excelente. Então, o que eu mais vi, o retorno mais positivo foi exatamente esse do feedback. Olha aqui a evolução que você descreveu. Verifica se essa evolução que você descreveu, você pagaria essa quantidade de material que tem aqui em conta. Então, foi engrandecedor. Eu acho que essas são as principais contribuições que a gente pode dar enquanto enfermeiros assistenciais. E nós, né, que estamos cá no final, no faturamento e auditoria, a gente trazendo um feedback para essa galera da assistência, eu acho que o modelo fica redondo. Muito legal. A sua proposta, quando você coloca assim sobre o feedback da auditoria, é proporcionar que o assistencial, o enfermeiro que fez o relato, você proporciona que você provoca que ele coloque-se no lugar da auditoria. Olha, se você fosse o auditor, né, você pagaria? E aí um outro detalhe, que eu achei muito legal na sua fala, Sheila, o ponto de elogiar para depois compartilhar o que pode ser melhorado. Nem é que está com defeito, que está errado, que está ruim. Aí você falou, ficou excelente, mas a gente pode trabalhar nisso. Isso é muito legal, porque você faz o trabalho acontecer em parceria, né? Porque é sempre um compartilhando com o outro. A regra, convênio ou SUS, o faturista, ele vai deter, vai conhecer, vai saber de primeira mão, junto ali com o comercial, com a diretoria,
E aí ele passa isso para a equipe assistencial. Na hora de passar para a equipe assistencial, tem que passar exatamente assim, ó, eu preciso do seu apoio, né, para que isso aqui aconteça. Muito legal, muito bacana mesmo. O Arroz colocou aí, ó, é uma engrenagem, é um que depende totalmente do outro. Sim. Sim. Eu queria colocar só uma última, fazer uma colocação final aqui. Claro. Quando você fala do SUS e que o SUS faz esse pagamento por patologia, na nossa linguagem seria em pacotes, né? Em pacotes, em kits, enfim, tem um nome. Particularmente, eu não gosto da palavrinha pacote, até te explicar por quê, né? Muita gente fala assim, o SUS paga pacote. Não, porque quando na saúde suplementar é o pacote, significa que está fechado. Não entra mais nada. Então, o pacote cesariano está fechado. E aí tem a regrinha, só se acontecer alguma situação muito extraordinária que paga algo mais, mas o pacote está fechado. O pacote na operadora é assim, né? Não, no SUS, todo tratamento ele tem a possibilidade de registrar diversas outras coisas. Por isso que não é pagar por pacote. Eu sempre falo, é pagar pelo tratamento. Então, eu estou tratando de pneumonia. E aí, claro, na hora que eu estou tratando da pneumonia, tudo o que aconteceu, eu vou poder relatar. Os exames. Eu vou até dar um exemplo de checklist aqui para ver a dimensão que é o volume de coisas que podem entrar. Mas pode seguir aí, só para poder... Porque são duas coisas que me doem na hora que eu escuto alguém falando assim, o SUS paga pacote. Não é pacote, é tratamento. E outra é quando pega o cartão nacional de saúde e fala, o cartão SUS não é SUS, gente, é o cartão nacional de saúde. Se você olhar na sua carteirinha da Unimed, atrás dela tem o cartão nacional de saúde. Não é só o SUS que utiliza esse número. Esse número é como se fosse o seu CPF, só que o CPF é para questões fiscais, vamos dizer, para Receita Federal, para pagamentos. E o cartão nacional de saúde é para a sua identificação a nível de saúde, geral. Atenção básica, posto de saúde, convênios e SUS também. Mas vai lá, pode falar do tratamento. Então agora eu vou falar duas coisas. Eu ia falar uma só, mas agora eu vou falar duas. Tá. No caso da saúde suplementar, o pacote pode vir com coisas externas também. Infelizmente, a gente não conhece essas coisas do SUS por ignorância mesmo, é falta de conhecimento mesmo. E eu aprendo o SUS, eu fico sedenta por aprender o SUS, porque na verdade é o nosso principal e primeiro atendimento em saúde, né? E o que eu ia dizer anteriormente é que a saúde suplementar, ela é um afã do SUS. Na verdade, ela vive querendo copiar o SUS eternamente, né? Desde que ela nasceu como uma crítica ao SUS. Espera ainda que eu vou prestar melhor assistência aqui a você. Mas ela, acho que nos primeiros passos a caminhar, ela verifica que não tem melhor prestação de serviço de saúde do que o SUS. Infelizmente, né, deturpado por diversas situações políticas que a gente conhece, não precisamos rasgar nada aqui, o SUS ele funciona de uma forma talvez aquém do que ele se propôs a funcionar, mas aqui a gente não está para discutir isso. Na saúde suplementar, ela hoje em dia, por exemplo, com os novos modelos de remuneração, ela almeja pagar exatamente assim, por dado de entrada. Entrei com o CID pneumonia e fazer exatamente o pagamento por pneumonia. Entrei com apendicite, o meu tratamento vai ser uma apendicectomia, então a gente vai pagar por apendicectomia. Mas não que não possa ter agregados a isso. A ideia da saúde suplementar, copiando o SUS de forma errada, né? Ainda, depois de anos, né? Ainda quer retirar essas cobranças por fora. Mas as cobranças por fora, elas podem existir sim, né? Desde que em contrato isso venha descrito. Isso. Na situação que eu estava falando desses novos modelos remuneratórios, uma das facetas de novos modelos remuneratórios são os pacotes, né? Outros modelos remuneratórios mais
mais novos, vamos dizer assim, são esses de medicina por evidência, né? O que é que a medicina por evidência me traz? O que é que a qualidade de assistência me traz, né? Eu pagar melhor aquele hospital, aquele prestador que fez uma melhor assistência ao meu paciente anteriormente, mas eu vou pagar em relação a uma patologia, a um tratamento. É exatamente como o SUS é. A saúde suplementar vive querendo copiar o SUS. Legal. Um dia ela consegue. A Rosângela colocou aqui, Rosângela, com certeza não. Não é um preconceito ao faturamento SUS. A dinâmica, né, do convênio, hoje, o Washington também colocou ali. O Washington trabalha, é consultor, presta serviço para a Secretaria Municipal de Saúde, né, já atuou em Araguari, acho que Uberlândia, diversos municípios. Teve em um município esses dias aí no interior também de Goiás. De Goiás não, acho que é de Minas mesmo, né, Washington? Você comentou esses dias, semana passada. E ele está aí compartilhando. O próprio SUS está sendo, o próprio convênio, né? Falando, o SUS está sendo copiado pelo convênio. Existe, como a Sheila colocou, aquela inversão que para o hospital, para os hospitais, quando eu falo de hospital filantrópico que atende convênio também, o convênio é um grande complemento financeiro. Eu atendo 30% dos pacientes convênios, mas esses 30% de convênio, muitas vezes, equivale a 50%, 60% da minha receita. Isso por quê? Porque o SUS, e aí a gente sempre fala disso, né? A SIGTAP, ela tem um valor engessado ali. Talvez ela paga um pouco pequeno pelo procedimento, né? Um pouco valor baixo. Mas ela tem muito incremento. Então, além de eu ter toda a dinâmica, eu tenho ainda muitos incrementos, vários itens que podem realmente ajudar o faturamento a melhorar a questão do seu valor. Só poder mostrar aqui, ó, olha que bacana, esse modelo de checklist. Depois eu vou... isso aqui é um modelo de checklist. Ó, modelo de checklist obstétrico. Olha a quantidade de procedimentos SUS que eu posso ter numa obstetrícia. Desde os exames, os procedimentos em si, curativo, teste de orelhinha, outros procedimentos de imagem, procedimentos de hemoderivados, medicação, alguns que agregam valor ali, procedimentos, tenho materiais especiais, os exames laboratoriais, olha o volume de exames. Aí, claro, tem alguns aqui que não vão agregar valor, mas eles são informação. Isso não vai ser um problema para nós a título de faturista. A gente tem que enviar a produção, entendeu? Esse aqui é um modelo, igual comentei, eu estou revisando esse modelo, porque ele não foi construído, eu não construí esse modelo todo, eu já estou aqui implementando algumas coisas e logo já vai estar pronto mesmo, assim, revisado, ver se não tem procedimento que deixou de existir. Parece que ele não é tão novo assim, mas ele é muito legal. Eu já tenho outros modelos de checklist e aí o checklist ajuda muito, né? Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Aqui embaixo, ele já propõe a ideia da auditoria e o faturista. Então, o auditor, ou seja, ele avaliou e falou, ó, teve, achei no prontuário, tem todas as evidências. E aí depois ele vai, assina e data para o faturamento poder ter essa informação. E aí fecha com o item que o Washington comentou em cima, assim, complementar, eu ainda tenho o registro das inconformidades. Que isso aí dá, né, o nosso tema aqui, 20 horas e 11 minutos. Se a gente for, a gente vai até 21 horas conversando, que tem outros desdobramentos, que eu auditei, achei uma inconformidade, casa exatamente com a questão da orientação. Eu identifiquei que tem um problema. Eu vou registrar essa inconformidade, o Washington colocou. Beleza, como que eu vou registrar? Pode ser no Excel, pode ser no meu sistema de gestão. Importante eu registrar, para que eu possa ter, primeiro, evidência para orientar. Não adianta eu chegar lá, a equipe de enfermagem não ajuda, os médicos não colaboram. Não, tem que saber qual ou quais são os profissionais que precisam de orientação. E aí, depois disso, né, orientação em quê? Então, tem que registrar qual é a inconformidade, em quais prontuários, para poder pegar o exemplo, e quais são os profissionais ali vinculados. Então, esse é o processo
talvez ali que está conectado entre auditoria, faturamento e essa parte aí da inconformidade, né, do registro de inconformidades. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela, depois eu vou pedir Sheila para a gente partir para os finalmente. Nós demos início na semana passada, nós estamos agora com mais de 30 pessoas, 37 pessoas participando, teve um pico de quase 50. A gente tem, na semana passada nós lançamos o curso de faturamento Obstetrícia SUS. Eu vou compartilhar lá o link dentro do chat. Aqui a Escola Diretriz tem os cursos na modalidade EAD, que começamos esse ano a fazer uma mescla, videoaulas mais encontros ao vivo. Então, amanhã, inclusive, da turma de faturamento SUS, a gente tem aula nesse horário das 19 às 20 horas. É o quê? O conteúdo está disponibilizado no site, né, dentro da nossa plataforma, e aí os encontros são para poder complementar e até mesmo instigar ali que o profissional tenha resultado com o faturamento. Aquele checklist que eu compartilhei, eu estou revisando ele para a turma agora do faturamento obstetrícia, por exemplo. Estou dando uma ênfase nele, porque ele que está entrando no ar. O curso está super mesmo bacana o conteúdo. O hospital que faz obstetrícia SUS, acho que vale a pena dar uma lida. A gente faz uma percorrida lá, inclusive pelo Tabewin, que o SUS tem uma maravilha, né, que é a transparência do Tabewin Tabinete, que eu consigo avaliar a produção das instituições, independente se ela liberou ou não, porque é público isso, eu consigo ter acesso. E a gente faz a avaliação do CENES, da PPI, então um conteúdo programático legal. Sheila, no seu material não veio o seu contato, mas eu queria que você colocasse para nós aí, ou no chat, você colocasse o seu contato, com a ideia de que você, como enfermeira auditora, né, nós estamos aí num momento que não está tendo eventos presenciais. Então, eu estive hoje pela manhã, inclusive, num curso presencial, mas não é indicado, né? A gente está trabalhando muito online. Talvez eu tenha aí, quem está participando ou quem vai assistir a live depois, poxa, eu queria tirar algumas dúvidas, trocar uma ideia com a Sheila, você colocar o seu contato, que não estava ali no material, depois é que eu vi, que a gente abriu a live. E, gente, eu estou à disposição, agradeço, como o checklist aqui, eu compartilhei um modelo, ó, só deixar que bacana que esse aqui também eu estou validando, ó. Esse é o da cirurgia, um checklist de cirurgia. Olha que legal, já entra aqui grampeador, a tela, a carga, os procedimentos de imagem, tudo isso aqui com código SUS, as diárias de UTI. Aí, claro, tem instituição que não vai ter UTI. Se não tem UTI, não vai faturar ele, né? Então, para cada instituição, tem que dar uma repaginada. Peraí, deixa eu botar tudo. Depois você volta o seu áudio, tá, Sheila? Eu botei ele aqui. Então, para cada modelo de instituição, a gente acaba tendo a necessidade de revisar o checklist, né? Mas está aí a ideia de checklist, que a gente trabalha com bastante detalhe para poder auxiliar mesmo a auditoria, o faturamento e por aí vai. Bom, eu agradeço, Sheila, a sua disponibilidade. A gente queria ter feito esse encontro semana passada, na nossa agenda não deu. Quase que essa semana também esbarra, que amanhã eu tenho aula com o pessoal da turma 3 aí do Faturamento SUS e quarta-feira eu já estou em viagem. Espero realmente ter contribuído, né? A gente ter contribuído, tanto eu, Flávio, aí nos conhecimentos SUS e faturamento geral. E Sheila, acho que também foi muito legal, muito bacana. Diga lá, Sheila. Sim. Eu ia te perguntar inicialmente, nesse checklist, o que significa ali COMP? No checklist, acho que é o quê? Comprovação? Alguma coisa assim? Acho que é comp que tem escrito, né? É a quantidade comprovada. Isso mesmo. Só que eu estou mudando a nomenclatura. Eu estou mudando a nomenclatura para ficar mais usual, entendeu? Que é comprovado, comprovado, comprovado. Não é legal essa nomenclatura. Eu não entendi, na verdade. Como eu sou muito curiosa, apesar de eu não utilizar esse checklist, eu não faço SUS, eu queria também agradecer. O checklist ficou pouco na tela. Você já pegou lá o detalhe.
Na verdade, isso para a gente, ele parece muito uma lista de uma nota de gastos, né? Que a gente coloca também em alguns prontuários, que a Lembra gente muito a folha faz de como se sala. fosse... Parece muito com a nota de gasto que a gente utiliza muito em centro cirúrgico, na saúde suplementar. Mas é bem legal. Eu acho muito legal porque você consegue trazer de várias fontes a informação dos gastos, né? A informação do que foi utilizado, enfim. Eu queria agradecer também a você pelo convite. Estou aí disponível sempre. O material foi mesmo sem contato. Na verdade, eu fiz muito correndo hoje, né? Eu me ausentei no final de semana e aí só pude fazer hoje. Mas eu escrevi aí no chat, tá? Como eu falei no início da live, eu tô bem lá, bastante presente no @sheilalmeida.infa, no Instagram, postando lá sobre a auditoria quase todos os dias, né? Deixei aí também meu telefone, que é o telefone que a gente faz contato com todas as situações de aulas. A gente tem aula aí de bastante coisa. E estamos também tentando montar, né, vários cursos, né, com esse momento online que a gente tem vivido aí. Eu acho que esses encontros, como o Abner citou aí até no descritinho aqui, são muito enriquecedores. Eu acho que essa coisa de trazer a experiência de um do outro, né, a pergunta, e aqui a gente consegue se conectar com pessoas de todos os espaços, né? Eu estou aqui na Bahia, é gente de Goiás, é Minas, né? Enfim, eu acho isso também muito rico, esses encontros, e estou aí disponível para sempre que forem necessários e estivermos disponíveis, estou dentro. Legal, legal. Depois a gente vai alinhar lá no grupo, a gente poder fazer alguns outros encontros, né? Talvez envolvendo aí mais pessoas, que a gente consegue colocar no mesmo espaço aqui, tanto o Abner, o Luiz, outros parceiros que contribuem bastante. O Abner, igual eu comentei da ortopedia lá, achei show demais a live, porque eu trabalhei já também durante o meu percurso aí de mais de 20 anos na área da saúde, 15 anos implantando software por um bom período. Eu implantei uma clínica de ortopedia no Rio de Janeiro, ainda coincidência, tá, Abner? Que é do Rio mesmo. E lá era uma loucura a questão do médico via só para poder fazer o exame, e aí o médico da casa mandar fazer a fisioterapia fora, e Abner deu bastante insight sobre isso. Bom, 20 horas e 20 minutos. Acho que a gente não deve delongar muito, não. A gente pode realmente ir para os finalmente aqui, né? Agradeço a todos. O contato da Sheila está lá. Eu reforço aqui, também deixa eu ver se eu deixei no material, está aqui os meus contatos, para quem não tem os meus contatos. E, gente, é isso. A live vai ser gravada, está sendo gravada, vai finalizar aqui. Amanhã a gente dispara para vocês o acesso. Assim, a Abner falou da foto. Vamos lá tirar a foto, então, gente? Deixa eu ver aqui quem... Vamos lá. Ainda ajeita, Fernandinho. Tirar a foto. Espera aí. Deixa eu... O pessoal passou perfume aí. Eu já tirei uma foto aqui já, mas vou tirar mais uma. Deixa eu salvar a foto anterior. Quem está com câmera aí, quiser ativar a câmera, que daí já fica na nossa foto aqui. Espera aí. Deixa eu só salvar a foto anterior. Salvar. Eu tirei uma foto aqui, deixa eu tirar mais uma. Deixa eu ver onde é que ela está salvando. Aqui. Pode ir, todo mundo? Todo mundo olhando aí para a tela. Peraí. Cadê? Tá aqui. Olha o X. Foi. Deixa eu mostrar a foto como é que ficou aqui, ó. Pronto. Essa aqui foi a foto, ó. Ficou assim, ó. Vou compartilhar depois lá junto no e-mail com todo mundo. Beleza, gente? Washington, valeu. Washington, seja bem-vindo. A gente sempre tá aí e vamos se ajudando. Daqui uns dias você vai compartilhar conosco como é que é a Secretaria Municipal de Saúde, o lado gestor SUS. Beleza? Um abraço, gente. Fiquem com Deus aí. Até mais, hein? Valeu.